a segunda sessão do nosso módulo 1 com o professor Langdon Winner sobre o tema Ascensão e Queda do Autotriunfalismo Tecnocrático. Esse tema, antes dele entrar nesse tema, eu queria só trocar algumas informações com vocês. Nós vamos ter uma inscrição que já foi criada na plataforma aprender.unb.br. Nós temos uma tutora, que é a Débora, que vai nos ajudar a fazer a troca dos textos de cada uma das sessões. Nós vamos fazer, possibilitar o acesso a vocês, infelizmente ou felizmente, dos textos do professor Langdon em inglês, tá? E também do livro dele, A Baleia e o Reator. Vamos disponibilizá-lo em PDF e nessa plataforma nós também vamos desenvolver atividades relacionadas ao grupo, às atividades de grupo para a produção de um ensaio. Nós queremos produzir um ensaio e, sobretudo, produzir com uma discussão que vai ser feita no dia 17, ou melhor, no dia 14 de maio. Nós vamos ter a primeira oficina para elaboração de resenha, proposta e esboço do trabalho final. No dia 22 de maio nós vamos ter a segunda oficina. Então nós queremos programar nesses dias não ter outra atividade senão essa da dinâmica entre nós, dos grupos. Bom, vamos dar início então à segunda palestra do professor Langdon. Professor Langdon, be welcome. Okay, I hope the other students will come along after our time. Thank you for coming. Should I use this mic or the other mic, do you think? This is okay? No. Obrigado por virem. At the end of some lectures, there's an examination, a quiz. For this lecture, the quiz comes first. I'll begin with a story that illustrates my theme today. Oops, excuse me. Bem, no fim de algumas palestras, tem uma prova. I have to get my piece in here. Oh, okay. Yeah, set up properly. Tem um pequeno problema técnico aqui com o passador de slides. Eu estava dizendo que no fim de algumas palestras tem uma pequena prova ou teste. Aqui, nesse caso, nós vamos ter o teste antes da palestra. Então ele vai começar com uma história que ilustra o tema da palestra de hoje. It was early in my teaching career. It was probably 1977, 78. A group of students came up to me and said, "Langdon, we know you are interested in the relationship between technological things and politics of all kinds, authoritarian politics, utopian, communitarian, socialist, conservative, and the like." Então, mas no começo de minha carreira como professor, mais ou menos 1977, 1978, e um grupo de alunos veio conversar comigo e disse: "Langdon, a gente sabe que você está interessado no relacionamento entre as coisas tecnológicas e a política de todos os tipos, seja política autoritária, utópica, comunitária, socialista, conservadora e assim por diante." And they said, "Well, we have here in this box a new technology that will soon democratize society, revitalize citizenship, and put an end to centralized control of communications in the United States." And they held up what looked like a large black suitcase. And I said, "It sounds good to me. Let's see it." And they opened the box.
Does anybody want to guess? Communications technology, a new one, around the late 1970s. What was it? Então, eles falaram para mim, bem, a gente tem aqui nessa caixa uma nova tecnologia que vai democratizar a sociedade, revitalizar a cidadania e botar um fim ao controle centralizado da comunicação nos Estados Unidos. E eles tinham, então, uma mala preta e ele falou, nossa, que legal, vamos ver então. Então ele queria saber se vocês têm algum chute do que seria essa tecnologia, mais ou menos do fim dos anos 70, que iria revolucionar a comunicação e trazer a cidadania para os Estados Unidos. Oh, what? Ethernet? Internet? No, not the internet. That internet was still about 15 years off. Não, a internet ainda faltava uns 15 Another anos. guess? What was in the box? Late 70s? It was a communications technology that was going to thoroughly democratize society. What? A radio? Radio? No, radio had been around for a long time by then. Não, rádio já existia há muito tempo. What? Cell phone? No, that was still Telephone. even before the cell phone. Então, antes, These are ainda- good guesses, though. antes do telefone celular, mas bons chutes. So I'll relieve your suspense here. It was the first portable video camera, and the students happily explained that while the early models were very expensive, the price would eventually come down, making these things available to everyday people. Então, para acabar com esse suspense, era uma câmera de vídeo portátil. E os alunos explicaram felizes que, apesar dos primeiros modelos serem caros, em breve eles iam se tornar baratos e todo mundo ia ter acesso às câmeras para poderem filmar e assim chegar a esse resultado. They argued that control over video production would no longer be held by large, wealthy corporations, but would instead become something available to everybody cheaply, and therefore a boon to direct democracy. Eles argumentavam que o controle sobre a produção de vídeo não seria mais controlado por essas grandes organizações ricas, mas viraria algo disponível a todos. Então, viraria um grande estímulo à democracia direta. The students were expressing a persistent, colorful theme in American political thought, one that I call the enduring dream of democratic renewal. That is the conviction that new technologies will revitalize democratic society, enabling citizens to command the political and economic resources to become more effectively self-governing. Então, os estudantes estavam expressando um interessante e persistente tema do pensamento político americano, que eu nomeei de o duradouro sonho da renovação democrática. A convicção que novas tecnologias vão revitalizar a sociedade democrática, possibilitando que os cidadãos tomem controle dos recursos políticos e econômicos, se autogovernando de forma mais efetiva. Ideas of this kind have reappeared, I would argue, in every generation since the early 19th century, a standard motif in the rhetoric of American politics. Então, esse tipo de pensamento tem reaparecido em toda geração, desde o início do século XIX. Então, virou um motivo comum e padrão na retórica americana pública. The building of railroads, industrial factories, electrical power plants, as well as the introduction of the telegraph, the telephone, the automobile, the radio, television, computer, and other instruments of modern society have all been greeted with enthusiastic proclamations that the innovation would give ordinary people greater access to resources, more power over key decisions, and broader opportunities for political involvement. Então, a construção de ferrovias, fábricas, energia elétrica, bem como a introdução
do telégrafo, do telefone, do automóvel, rádio, televisão, do computador e outros instrumentos da sociedade moderna, todos foram acompanhados por proclamações entusiasmadas que essas inovações iriam dar às pessoas comuns um maior acesso aos recursos, mais poder sobre a tomada de decisões e mais oportunidades para o envolvimento político. In the early days of the American Republic, belief in the connection between technology and democracy surrounded every major engineering work of the time. No começo da República Americana, nos anos iniciais, a crença entre essa conexão da tecnologia com a democracia circundava a inauguração de todos os grandes feitos de engenharia desse tempo. The Erie Canal, built in about 1820, 1824 or so, was heralded not merely as a marvelous channel for carrying freight from east to west and west to east, but also as the very apotheosis of the common man. O canal de Erie, por exemplo, foi alardeado não meramente como um ótimo canal que facilitaria o transporte de cargas de leste a oeste, oeste a leste, mas também como a própria apoteose do homem comum. The date chosen for the ritual opening of the Erie Canal was, of course, our Independence Day, the 4th of July. Então, o dia escolhido para a abertura, a cerimônia de abertura do canal foi, é claro, o dia da independência americana, o 4 de julho. And indeed, the 4th of July became the standard ritual moment for many of the important technological projects of the period, the opening of railroads, of other canals, and so forth. You wanted to have this done on Independence Day. E, de fato, o 4 de julho virou o dia padrão para rituais de abertura de todos os tipos de projetos tecnológicos desse período, diferentes ferrovias e canais, que sempre caíam no dia da independência. So a strong association between technological progress and the vitality of citizenship continued throughout the century. A business magazine in 1841 praised steam navigation, steamships, and other inventions of the time for the way they elevated the abilities of ordinary people. The magazine said, as political power has been diffused among the great mass of men, the human mind has been directed to those inventions that were calculated to confer solid benefits upon the mass. Então, essa forte associação entre o progresso tecnológico e a vitalidade da cidadania continuou ao longo de todo o século XIX. Uma revista de negócios, em 1841, louvava a navegação a vapor e outras invenções pela forma em que elas elevavam as habilidades políticas das pessoas comuns. E tem a seguinte citação: com a difusão do poder político entre a grande massa dos homens, a mente humana tem sido direcionada àquelas invenções que foram calculadas para conferir benefícios sólidos para as pessoas comuns, as massas. Over the years, enthusiastic acclaim for technological progress emphasized not only its role in boosting the economy, boosting economic prosperity, but also for its contributions to political equality, civic competence, and democratic participation. Então, ao longo dos anos, esse louvor entusiasmado pelo progresso tecnológico nos Estados Unidos muitas vezes foi enfatizado não apenas no seu papel em relação ao estímulo da prosperidade econômica, mas também as suas contribuições à igualdade política, à competência cívica e à participação democrática da população. Decade by decade, the specific technical object of admiration shifted from one new device to the next. For example, during the early decades of the 20th century, such expectations that we strongly attached to, let's say, the computer, were attached to another electronic invention, the radio. Então, de década a década,
o objeto técnico específico que era o objeto dessa admiração variava de década a década. Então, durante as primeiras décadas do século XX, as expectativas que a gente tinha, por exemplo, em relação ao computador, na nossa era, tinham expectativas equivalentes em relação ao rádio. In 1924, Herbert Hoover, who was then Secretary of Commerce and eventually became President of the United States, said, "For the first time in human history, we have available to us the ability to communicate simultaneously with millions of our fellow men, to furnish entertainment, instruction, and a widening vision of national problems and national events." Então, em 1924, Herbert Hoover, então secretário do Comércio e depois presidente dos Estados Unidos, louvou o rádio pelo seu potencial político. E a citação é a seguinte: "Pela primeira vez na história humana, teremos disponível a habilidade de comunicar simultaneamente com milhões de nossos companheiros humanos, para prover entretenimento, instrução e uma visão mais ampla dos problemas nacionais e eventos nacionais." The enduring dream of democratic renewal brought by technological change is, I would argue, faulty in at least two important respects. Esse sonho persistente da renovação democrática trazida por uma mudança tecnológica tem duas grandes falhas em sua construção. First, it's often based upon a naive utopianism and a view of social change that might be called barefoot determinism, the idea that somehow new, improved social practice and organization will arise automatically from the introduction of new technical systems like water flowing from a spigot. Primeiramente, esse sonho muitas vezes é baseado em uma ingenuidade utópica, em uma visão da mudança social que eu poderia chamar de um determinismo cru. A ideia de que algo novo, uma prática social, vai automaticamente melhorar as práticas sociais e a organização com a introdução de um novo sistema técnico ou uma nova tecnologia, tal qual a água sai de uma torneira. Another consistent flaw in the dream is that it is techno-utopian, expecting that a better society will inevitably arise from the installation of the technology in question. So in this mode, there's no willingness to tackle the difficult, practical, political work that would need to be done to realize the happy outcomes envisioned. In particular, the need to organize and mobilize in ways that would prevent outcomes more favorable to oligarchy, concentrations of power, more favorable to that than to real democracy. Então, outra falha consistente desse sonho é que ele é tecno-utópico e espera que uma sociedade melhor vai inevitavelmente surgir com a implementação da tecnologia em questão. Nesse sentido, existe uma falha de vontade política, uma falta, de vontade de lidar com o difícil trabalho prático e político que seria necessário para realizar os bons resultados imaginados. Em específico, a necessidade de organizar e mobilizar de tal forma a prevenir resultados que beneficiem mais a oligarquia, ou seja, a concentração de poder, do que a democracia. Among the scholars who most closely attended to the making, shaping, and political consequences of the introduction of new technologies are those who study the history of electronic communications. The list includes Robert McChesney, and more recently the scholar, lawyer, and political activist Tim Wu. Então, dentre os acadêmicos que mais prestaram atenção nas consequências políticas e na forma como as consequências políticas surgiram em relação à introdução de novas tecnologias, são aqueles que estudam a história da comunicação eletrônica. Entre eles incluímos
o Robert McChesney, e mais recentemente o acadêmico, advogado e ativista político Tim Wu. A consistent finding in analyses of this kind casts a shadow across the enduring dream of democracy. Roughly stated, it holds that in the early stages of the development of new media, there are indeed many options and many players on the stage, including hobbyists, amateurs, educators, public advocates, and those who hope to see the new communications media offer new channels and resources for public education and for citizen participation in public life. That's the early stages. Achado consistente nessas análises é uma que traz uma grande dúvida e um grande desafio para esse sonho duradouro que eu venho mencionando. Resumindo muito, ele diz esse achado diz que no começo do desenvolvimento de uma nova mídia existem muitas opções e muitos diferentes atores em qualquer palco, incluindo pessoas que estão lá por hobby, amadores, educadores, ativistas públicos e aqueles que esperam ver que essa nova mídia de comunicação vai oferecer novos canais e recursos para a educação pública, para a participação dos cidadãos na vida pública. Então, esse é o estágio inicial do desenvolvimento de uma mídia de comunicação. After a time, however, the techno-political dynamics that prevail move in a different direction altogether. As technologies of communication and computing are carried into widespread practice, they are eventually privatized, absorbed by institutions of corporate and financial elites, and they become a feature of society's oligarchy. Although still nominally public institutions, radio and television, for example, are licensed as public goods, they now fall under the dominance of what are essentially media monopolies. That is what happened to the development of radio. That's what happened to broadcast television in the USA, for example. Depois de um tempo, no entanto, a dinâmica tecnopolítica que prevalece vai em outra direção, completamente diferente. As tecnologias de comunicação e de computação que são levadas a uma prática mais ampla na sociedade são eventualmente privatizadas, absorvidas por instituições corporativas ou por elites financeiras que têm a dominância econômica. É uma característica da oligarquia americana. Apesar dessas instituições que são supostamente públicas e licenciadas pelo governo, por exemplo, a TV e o rádio são tidos como bens públicos e quem opera na TV e o rádio tem uma licença para operar nesse bem público, no fim eles são dominados que são essencialmente monopólios da mídia. E é isso que aconteceu no desenvolvimento do rádio e da TV nos Estados Unidos. Tim Wu describes such turning points as one that involve throwing the master switch. Widespread aspiration for media democracy as a vital contribution to public life are switched off as corporate and financial elites achieve dominance and their horizons are switched on. That is the central nightmare in critiques of the dream of democratic renewal. Então, Tim Wu descreve esses momentos de virada entre esse estágio inicial e estágio posterior como você ligar ou desligar o que ele chama de um interruptor mestre. As aspirações para uma mídia democrática como uma contribuição vital na vida pública são desligados, como no interruptor, enquanto que a dominância das elites financeiras são ligadas ao mesmo tempo que as outras são desligadas. Então, esse é o pesadelo central nas críticas desse sonho da renovação democrática por meio da tecnologia. This sad turn of events is nicely satirized in the movie Network that was released in 1976. Maybe you've seen that movie. It's one of my favorite films, actually.
about technology and democracy. The voice of the enduring dream of democracy is Howard Beale, played by Peter Finch. He's a longtime news anchor person on television who goes crazy and departs from the usual script and starts telling the truth about the nation's real problems. He urges his audience, you may remember this scene, to go to the window, throw open the window, and yell out, "I'm as mad as hell, and I'm not going to take it anymore." And all over the land, people take up that cry. We're mad as hell, and we're not going to take it anymore. Okay? Esse evento triste da mudança do desenvolvimento das comunicações é satirizado de uma forma interessante no filme Network, de 1976, saiu no Brasil como Rede de Intrigas. A voz desse sonho duradouro da mudança social a partir da tecnologia é o Howard Beale, interpretado pelo ator Peter Finch. Ele é um âncora de TV que já está lá há muito tempo, que um dia surta e começa a sair do seu script normal e começa a falar as verdades sobre os problemas da nação. E ele começa a falar para os membros da sua audiência para abrirem suas janelas e começarem a gritar pelas suas janelas: eu estou indignado e eu não vou mais aturar isso. Então as pessoas dos Estados Unidos começam a abrir suas janelas e gritar para o lado de fora da sua casa: eu estou indignado e eu não aguento mais isso. So the people who own and manage the television network are absolutely horrified by this message. So Howard Beale, the newscaster who's gone crazy, is called into the boardroom of the company that owns the TV network, and the chairman of the board, played brilliantly by the actor Ned Beatty, informs him of the real situation. Então os donos e os administradores da rede ficam horrorizados com essa mensagem, com esse ato do âncora. E o Howard, esse âncora, é chamado para a sala do conselho da emissora de TV, e o chefe do conselho, que é interpretado pelo ator Ned Beatty, o informa da situação real em que ele vive. So I'm going to play this little clip for you. It's about 3 minutes long. I like this clip because essentially it summarizes, in a dramatic performance, the relationship between communications technology and, in the 1970s, the emerging neoliberal global vision of what the world is all about. So what you're going to see here is the chairman of the board is going to tell the crazy newscaster what kind of world he's living in. I hope you'll be able to hear this. Então, ele vai tocar esse segmento de mais ou menos 3 minutos, que é um clipe interessante que sumariza mais ou menos a relação das mídias de comunicação com essa ideologia que vinha surgindo nos anos 70 do neoliberalismo global. Então, esse chefe do conselho da empresa está falando para o âncora surtado qual é verdadeiramente o mundo em que ele vive. You have meddled with the primal forces of nature, Mr. Beale, and I won't have it. Is that clear? You think you merely stopped a business deal? That is not the case. They've taken billions of dollars out of this country, and now they must put it back. It is ebb and flow, tidal gravity. It is ecological balance. You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, electrodollars, multi-dollars, Reichmarks, rands, rubles, pounds, and shekels.
It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. That is the atomic and subatomic and galactic structure of things today. And you have meddled with the primal forces of nature. And you will atone. Am I getting through to you, Mr. Beale? You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, Minimax solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. Okay. Should I give him like an overview of that? Or? You could do that. As I reboot the PowerPoints again. Yeah. Então, só para dar uma resenha básica, ele era o chefe do conselho, né? E ele está dizendo para ele, basicamente, que ele está aí falando sobre nações, falando sobre povos, acreditando que existe oeste e leste. E ele está falando, não, existe apenas um sistema holístico, vasto, interligado, que é composto de dólares, libras, rublas, ienes e assim por diante. Então, que é a moeda que determina a estrutura atômica, subatômica e galáctica do mundo em que se vive hoje. Então ele fala também que o âncora, né, estava falando sobre a América, sobre democracia. Ele diz, não há democracia, somente existe a IBM, a AT&T, a Exxon, a DuPont, assim por diante. O mundo é um conselho de corporações inexoravelmente determinado pelas leis imutáveis do negócio. O mundo é um negócio desde que o ser humano saiu de dentro da gosma primordial. So there is no democracy, Mr. Beale. Only AT&T and Exxon. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable laws of business. So the movie was not only entertaining and realistic, I would say, but also in many ways prophetic. That short scene maps out the arrival of the neoliberal worldview and dominance of corporate power that would soon achieve dominance in many countries around the globe. Então, pegando daquela citação, né, que o mundo é regido pelos colégios de corporações determinados pelas leis imutáveis dos negócios, ele diz que esse filme não é apenas divertido, mas também realista e até mesmo profético, porque aquela pequena cena mapeia a chegada dessa visão de mundo neoliberal e a forma como ela se espalhou pelo mundo e a dominância do grande poder corporativo sobre as diferentes nações do mundo. During the last 3 decades, in the time since that movie was made, there have been great hopes for the revitalization of citizen communication and for the activities of democracy more broadly through access to and use of digital technologies and the internet as an exciting new medium. And there have been many statements of such hopes,
especially around the personal computer, even the smartphone, the internet, and so forth. What should we make of these hopes? And before I start looking about the relationship between technology and politics, as we did yesterday evening, I want to take a brief pause and to quickly do a flyover to ponder the question, is this a golden age for democracy that we're living in? So what I'd like to do is a quick checkup here. You have your democracy doctoral checkup. In this case, the doctor is a doctor of political science, and what I'm going to do is to assess the condition of democracy in my own country. I'll go through these points one by one quickly. Então, ao longo das últimas 3 décadas, houveram grandes esperanças dessa revitalização da comunicação e da cidadania nas atividades democráticas pelo acesso e uso das tecnologias digitais, da internet, como um novo meio extremamente empolgante. Então, muitas vezes foi falado sobre o computador, o PC, né, o smartphone, a difusão da internet. Mas antes da gente entrar mais especificamente nessa relação entre tecnologia e política, que é o foco das palestras, vamos fazer um rápido check-up para descobrir se essa afirmação que já foi feita, que hoje é uma era de ouro da democracia, faz sentido ou não. Então vamos fazer um check-up com o médico da democracia, que no caso o médico é um cientista político. Então vamos ir ponto por ponto, olhando o que parece que está acontecendo com a democracia. So we see the sinking fortunes and prospects of the middle class and working class families since the middle 1970s. Então vemos primeiramente o decréscimo da riqueza e das oportunidades de famílias de classe média e classe trabalhadora desde os anos 1970. There are steadily widening gaps of inequality in income and wealth. Então as lacunas de desigualdade de renda e de riqueza estão se ampliando constantemente. The top 10% of the population holds 76% of all U.S. wealth. Então, os 10% dos americanos mais ricos hoje detêm 76% da riqueza dos Estados Unidos. Over the years, as worker productivity has steadily increased, workers' average earnings have flattened. Então, ao longo dos anos, a produtividade por trabalhador vem aumentando constantemente, enquanto a renda dos trabalhadores permaneceu achatada. One-party government prevails in all 3 branches of government, of the federal government, as well in 32 state governments. O governo de um dos partidos americanos prevalece em todos os 3 poderes do governo federal e em 32 dos governos estaduais. The ruling party is committed to destroying as much of American government as possible. Money from tax cuts and deregulation flow to the wealthy. And this, by the way, I would add, did not come as a result of Donald Trump. He's simply the cherry on the cake. Então, esse partido que está no poder está comprometido com a total destruição do governo americano. E o dinheiro dos cortes tributários e da desregulação fluem para os mais ricos. E também gostaria de adicionar que isso não é um resultado somente de Donald Trump. Donald Trump é só a cereja em cima do bolo. There's flagrant, completely open dominance of big money in elections, validated by a series of Supreme Court decisions. Existe uma dominação explícita do grande capital nas eleições americanas, validado por uma série de decisões da Suprema Corte. As legislative gridlock and obstruction reign, Congress people, our elected representatives, spend more than half of each working day
fundraising, that is soliciting bribes. What they do is they sit in little rooms with a telephone, begging rich people for money. Então, enquanto a obstrução legislativa reina no Congresso americano, os legisladores passam mais de metade de cada um dos seus dias de trabalho arrecadando fundos, que, outras palavras, solicitando propinas, ligando, estão lá nos seus escritórios, ligando para as pessoas mais ricas do seu estado, do seu distrito, para arrecadar dinheiro. 2 of the last 5 presidential elections were won by the candidate with the least votes. 2 das últimas 5 eleições presidenciais americanas foram ganhas pelo candidato com menos votos e não mais votos. There are open campaigns of majoritarian gerrymandering, that is district shaping, to make sure that one party wins. Existem campanhas abertas do que é chamado de gerrymandering, que é a prática de redesenhar os distritos eleitorais nos Estados Unidos de forma a garantir mais representação para o partido que já está no poder. There are also deliberate, sophisticated, consequential campaigns of voter suppression, which means you find ways to keep people from voting, and that's what you do. Existem também campanhas deliberadas, sofisticadas, relevantes e muito efetivas de supressão de votos, ou seja, tentar desestimular as pessoas a votarem. Right now we have governance by a kleptocratic, narcissistic, reckless, empathy-free, autocrat businessman who is still, even to this day, supported by roughly 40% of our population. Então, hoje ainda temos o governo encabeçado por um suposto homem de negócios cleptocrático, narcisista, imprudente, autocrático e sem nenhuma empatia, e que continua até hoje sendo apoiado por aproximadamente 40% da população. We see the ascendance of ideas and theories explicitly hostile to any idea, any notion of the public good. The common name for this philosophy is libertarianism. Então nós presenciamos hoje a ascensão de ideias e teorias que são explicitamente hostis a qualquer noção de bem comum, como o libertarianismo. Trust in federal government to do the right thing is only about 20%. That's down from a high of 70% in the middle 60s. Back then, people thought the government was working for them. A confiança da população no governo federal, o governo federal vai fazer a coisa certa, hoje é mais ou menos 20%, comparado com a alta de mais ou menos 70% no meio dos anos 60, quando as pessoas acreditavam que o governo estava fazendo algo para eles, para os cidadãos. The confidence in Congress is about 12%. Já a confiança no Congresso é de 12%. A confidence in most institutions, business, labor, schools, newspapers, the criminal justice system is steadily sinking, except for the military that people still have some confidence in. A confiança da população americana na maior parte das instituições, seja um grande capital e negócios, os sindicatos, as escolas, jornais, o sistema de justiça, está cada vez menor, com exceção do setor militar, que ainda detém alguma confiança da população. While I'm not able to analyze these trends in detail this evening, it's worth noting that an important study by probably the 2 most important political scientists in America supports these findings. Their research, the researchers are Martin Gilens and Benjamin Page. Yeah, we'll go from there. Yeah. Então, apesar de hoje não vamos analisar essas tendências detalhadamente, é importante perceber que um importante estudo de 2 cientistas políticos que talvez sejam os mais importantes nos Estados Unidos hoje, que são Martin Gilens e Benjamin Page, dão mais evidências ainda nesse sentido. Their research involved systematic number crunching of the kind social scientists love to do,
And they looked at policy preferences in the American population, polling people to see what they would want, as compared to actual policy outcomes that were produced. Então, a sua pesquisa envolveu análises estatísticas sistemáticas do tipo que os cientistas sociais e políticos adoram fazer, de pesquisas de opinião sobre as preferências de políticas da população americana em comparação às políticas que realmente foram efetivadas durante esse mesmo período. They found that the preferences of the average American appear to have only minuscule, near zero, statistically non-significant impact on public policy. Eles descobriram que as preferências do americano médio parecem ter um impacto minúsculo, próximo de fato ao zero, estatisticamente não relevante nas políticas públicas. They found that policy making is dominated by powerful business organizations and a small number, maybe 300 people, affluent Americans. E eles descobriram que a criação de políticas públicas foi dominada por organizações empresariais poderosas e por um pequeno grupo de mais ou menos 300 pessoas de americanos extremamente ricos. Ultimately, Gillens and Page conclude, America's claim to being a democratic society is seriously threatened. E a conclusão a que eles chegaram é que a reivindicação dos Estados Unidos de ser uma sociedade democrática está seriamente ameaçada. In sum, there is widespread recognition that people of the United States now live in a period in which democracy is in peril. On the list of best-selling books right now by political scientists in the USA, the ones at the top of the list selling the most books and having the most influence are ones that talk about the decline and demise of democracy and the rise of increasingly authoritarian politics. These titles include On Tyranny, How Democracies Die, Democracy in Chains, and so forth. Basicamente, existe hoje um reconhecimento amplo de que as pessoas dos Estados Unidos estão vivendo num período em que a democracia está em perigo. A lista dos livros mais vendidos escritos por cientistas políticos nos Estados Unidos hoje, aqueles que estão no topo são todos, aqueles que são mais influentes e mais vendidos são aqueles livros que apontam para o declínio ou a morte da democracia e o surgimento de uma política cada vez mais autoritária. Os títulos dos livros incluem livros como Sobre a Tirania, Como as Democracias Morrem, A Democracia Acorrentada e outros. So in that light, a key question becomes, what can save American democracy from self-destruction? Earlier I mentioned the extensive literature that has arisen in the 1980s and since, writings that point to the liberating democratic character of digital communications and of digital networks. Então, tendo isso em vista, uma questão-chave é a seguinte: o que pode salvar então essa democracia americana da autodestruição? Mais cedo estávamos falando sobre a extensa literatura que surgiu desde os anos 80, que escreve sobre a característica democrática e liberadora das comunicações digitais e das redes digitais. So maybe the power of computing and beneficent features of the internet can save us. And one important scholarly book of this kind is that of Yochai Benkler, The Wealth of Networks. It was published in 2006. Então, quem sabe o poder da computação e as características boas da internet poderiam nos salvar. Um livro importante lidando com esse tipo de horizonte é o livro The Wealth of Networks, A Riqueza das Redes, do acadêmico Yochai Benkler, publicado em 2006. Crucial to Benkler's conception is the observation, which I think in many ways is valid, that the old industrial model of production that is routinized,
hierarchical, centrally controlled, is being replaced by new models of social production that are centered on the net. Então, um elemento crucial nessa observação do Yochai Benkler é que parece, e que dá para se concordar até certo ponto, é que o velho modelo de produção industrial, que é rotinizado, hierárquico e controlado centralmente, de forma central e centralizada, está sendo pouco a pouco substituído por novos modelos de produção social centrados na internet. And he writes, in the emerging networked information environment, everyone is free to observe, report, question, debate, not only in principle, but in actual capability. Então, ele escreve o seguinte: nesse novo ambiente emergente de informação em rede, todos estão livres para observar, relatar, questionar e debater, não apenas em princípio, mas realmente na sua capacidade real. He writes, we are witnessing a fundamental change in how individuals can interact with their democracy and experience their own roles as citizens. Nós estamos testemunhando uma mudança fundamental sobre como os indivíduos podem interagir com a sua democracia e experienciar os seus papéis como cidadãos. One source of trouble that Benkler notes is essentially the same one described by Robert McChesney and Tim Wu. Yes, digital communications in the internet do have liberating possibilities, but it also may happen that you'll see forces in the net that turn it into a domain of heavily centralized economic and political power. That's the same argument that's for many years been presented with respect to radio, television, cable television, and so forth. Então, uma das fontes possíveis de problema nessa perspectiva é essencialmente a mesma da que a gente estava discutindo antes, descrita pelo Tim Wu e pelo Robert McChesney. Ou seja, as comunicações digitais e a internet realmente têm possibilidades de libertação e poderiam revitalizar a participação democrática. Mas existem interesses trabalhando para transformar a internet num domínio de poder político e econômico altamente centralizado e concentrado. In the end, however, Benkler, that is the Benkler of about a decade ago, remained hopeful that the positive forces and patterns would prevail. I might say that a decade ago I was also a big enthusiast for digital democracy, the open source society, and so forth. No fim, no entanto, o Benkler, escrevendo há uma década atrás, em 2006, permanecia bastante esperançoso que as forças positivas e os padrões positivos iam prevalecer. E eu também era um grande entusiasta das comunicações em rede, das comunidades open source e assim por diante. Unfortunately, by 2018, it's clear that forces of centralized power have prevailed. In actual practice, there now have arisen enormous, essentially unregulated monopolies that shape the conditions of internet activity that most people encounter, the concentrated, unchecked monopoly power of Google, Facebook, Amazon, and so forth. Infelizmente, em 2018 já fica claro que as forças do poder centralizado prevaleceram. Na prática atual, surgiram monopólios enormes e basicamente não regulados que realmente moldam as condições da atividade na internet que a maior parte das pessoas lidam no seu dia a dia. Ou seja, o poder de monopólio concentrado de empresas como a Google, Facebook, Amazon. Until recently, the power of these corporations seemed to most people innocuous or even highly favorable. Facebook and Google, for example, offer people a wealth of data and of communication services essentially free of charge. You don't have to pay anything.
You just sign on and use them. Até recentemente, o poder dessas corporações parecia, para a grande maior parte das pessoas, inócuo ou até mesmo bastante favorável. Facebook e Google, por exemplo, ofereciam às pessoas uma grande riqueza de dados e serviços de comunicação essencialmente gratuitos. Você só tem que entrar no site e utilizá-los. The marketing organization, giant organization Amazon, has built its business by offering consumers rock bottom prices and quick delivery for just about any product you can wish to buy. One consequence of this is Amazon is now driving small local businesses into the dust. Já a Amazon construiu o seu negócio na base de oferecer aos consumidores os preços mais baixos e com entrega muito rápida. Você pede pela internet e a entrega chega muito rapidamente para quase qualquer tipo de produto. E uma das maiores consequências disso foi o fato de que muitos pequenos e médios negócios dos Estados Unidos estão falindo. Yes, the users noticed that advertisements that incessantly pop up on their computer screens, ads that reflect the ways that the system knew what their preferences were. Indeed, who you are, what you like, what you want, and so forth. But for a long time, people took that as just a kind of minor annoyance. Well, I'll give an example about this. Why don't you summarize that one? Bem, então os usuários começaram a perceber essas propagandas que estavam aparecendo no seu computador a todos os momentos, propagandas que refletem as formas que o sistema sabiam quem eles eram, quais eram seus gostos e preferências, o que eles queriam, mas a maior parte das pessoas continua achando isso somente algo um pouco chato, mas nada demais. A couple of years ago, I live in a cold part of the United States, and the furnace that heats our house broke. So I went on the net looking for prices of furnaces and so forth. Eventually we bought one and put it in. But for weeks and weeks and weeks after, in the margins of my net searches, there were advertisements for furnaces. You know, Google had decided, I think, oh, Langdon needs a furnace, so we'll just show him all of the choices available. Então, eu vivo numa parte muito fria dos Estados Unidos e o meu sistema de aquecimento quebrou. A parte central do sistema quebrou. Então, fui procurar na internet os preços e, eventualmente, comprei e instalei esse novo sistema de aquecimento. Mas na margem da minha busca do Google por semanas e semanas, ainda continuavam as propagandas para o sistema de aquecimento que a Google decidiu que era o que eu queria naquele momento. To the utter horror of many people, the lid blew off this happy image of internet monopolies with the results of the 2016 election in the United States. It's now clear that to some extent the election of Donald Trump was a result produced by the machinations of various kinds that stem from data on 87 million or more users connected to Facebook and made available to an organization, Cambridge Analytica, an organization funded by billionaire supporters of Donald Trump. Então, para o horror de muitas pessoas, essa imagem feliz desses grandes monopólios na internet, essa imagem positiva, foi completamente descartada com os resultados da eleição de 2016 nos Estados Unidos. Agora está bastante claro que até certo ponto a eleição do Donald Trump foi um resultado produzido também pelas maquinações de vários tipos que vieram a partir dos dados de 87 milhões, no mínimo 87 milhões de usuários coletados pelo Facebook e disponibilizados à firma Cambridge Analytica, uma organização financiada por apoiadores do Donald Trump bilionários. Intricate analysis and manipulation of user data, personal data, made possible targeted ads and messages, what internet sociologists now call computational propaganda.
And these ads and news stories affected voting behaviors in ways that proved decisive in the election of Donald Trump. Então, a análise intricada e a manipulação dos dados dos usuários possibilitou propagandas com alvos específicos, mensagens com alvos específicos, o que alguns sociólogos da internet estão chamando da propaganda política computadorizada. Isso afetou o comportamento de voto das pessoas em uma forma que foi decisiva na eleição de 2016, na eleição do Donald Trump. The presence of such power is now widely recognized as an enormous problem. Many observers lament the fact that the USA did nothing to curtail the rapid emergence of the monopolies on the internet. Então, a presença desse poder concentrado agora é reconhecido como um problema muito grande nos últimos tempos. Muitos observadores lamentam o fato que os Estados Unidos basicamente não fez nada para impedir a emergência rápida desses monopólios na internet. Prominent right now, however, are pathologies of a rather different kind, ones that are much wilder and much more pungent, and I would say much more ominous for the long-term prospects of democratic governance in the U.S. and in other world societies. No momento, no entanto, existem algumas patologias mais diferentes que estão bastante proeminentes. Patologias estas que estão mais selvagens, mais perniciosas e até mesmo aterrorizantes a longo prazo para os prospectos de um governo democrático nos Estados Unidos e nas outras sociedades mundo afora. More directly related to political affairs proper are discourse pathologies that seek to alter the complexion and trajectory of political opinion in political disputes, election campaigns, and the outcome of elections in powerful, direct ways. Então, mais diretamente relacionado com as coisas políticas propriamente, existem patologias que querem alterar a trajetória da opinião política nas eleições, nas disputas políticas, nas campanhas de eleição e realmente afetar, por exemplo, as eleições de forma poderosa, de forma decisiva. In several notable ways, what seems to be happening is the rise of ingenious ways of linking techniques of surveillance, of social traits and the preferences of individuals and groups on the internet, on social media, and on smartphones, using sophisticated methods of psychometrics, programs of artificial intelligence, specific groups on the internet and social media with equally ingenious techniques of targeted, some would call it weaponized or political influential propaganda. Então, em algumas formas notáveis, o que parece estar acontecendo é o surgimento de formas bastante engenhosas de ligar técnicas de vigilância dos traços sociais, as preferências dos indivíduos e grupos na internet, as mídias sociais, computadores e smartphones, usando métodos sofisticados de psicometria, programas de inteligência artificial e grupos específicos na internet e nas mídias sociais com técnicas de propaganda política com alvos específicos, algo que é chamado da propaganda transformada em arma. A key figure in the creation of the new techniques that bring together big data, data mining, targeted propaganda. A key figure is Michael Kosinski. He's a PhD in psychology from Cambridge, now a professor in business at Stanford University. Então, uma figura-chave na criação dessas técnicas do Big Data, da mineração de dados, é a figura do Michael Kosinski, que tem o seu doutorado em psicologia em Cambridge e hoje em dia é um professor na Escola de Administração da Universidade de Stanford. In 2012, Kosinski's work employing methods of psychometric
and information obtained from big data, mainly these Facebook files, showed that on the basis of an average 68 Facebook likes, you see something, you click, you like it, by a user, it was possible to predict their skin color with 95% accuracy, their sexual orientation with 88% accuracy, and their affiliation to the Democratic or Republican Party. Então, em 2012, o Kosinski publica um trabalho em que ele demonstra que os métodos de psicometria, utilizando informações obtidas a partir desse Big Data do Facebook, mostrava que com a base de uma média de 68 curtidas de um usuário de Facebook, era possível você prever a cor da pele desse usuário com 95% de acertos, sua orientação sexual com 88% de acertos e sua afiliação ao Partido Democrático ou Partido Republicano com 85% de acertos, né, com os usuários americanos todos nesse estudo. Before long, he was able to evaluate a person better than his average colleague at work, merely on the basis of 10 Facebook likes. With 70 likes, that was enough to outdo what a person's friend knew about them. With 150 likes, what their parents knew about them. And with 300 likes, he claimed what their partner knew. And with even more likes of that in the Facebook clicks, he could even surpass what a person thought they knew about themselves. Então, de acordo com um dos relatos do Kosinski, ele dizia que conseguia descobrir mais sobre uma pessoa a partir de 10 likes do que os seus companheiros de trabalho. A partir de 70 likes, ele conhecia mais sobre a pessoa do que os amigos dela. A partir de 150 likes, ele conhecia mais sobre a pessoa do que os seus pais. A partir de 300 likes, ele conseguia saber mais do que o parceiro ou a parceira da pessoa conhecia. Com mais likes ainda do que 300, ele dizia que conseguia saber mais sobre a pessoa do que ela sabia sobre ela mesma. Kosinski came to believe that people's activities on the internet, especially with smartphones, amount to a vast psychological questionnaire that we are constantly filling out, both consciously and unconsciously. Kosinski chegou à crença que as atividades das pessoas na internet, especialmente com a vinda dos smartphones, basicamente viravam um grande e vasto questionário psicológico que as pessoas estavam constantemente preenchendo, seja conscientemente ou não. And of course, since data and methods of that kind are there, it's not surprising that politically crafty organizations would seek to put them to use. So it now seems that methods of this kind, using psychometric profiling, big data, artificial intelligence, became politically potent when they were put to use by an organization, Cambridge Analytica, funded by a billionaire, Robert Mercer, managed for a while by Trump's close associate, Steve Bannon, in the 2016 election. Então, já que existem esses dados, o Big Data e essas técnicas, eles estão lá para serem utilizados, não é realmente uma surpresa que organizações políticas iam querer utilizar essas técnicas, esses dados. E agora parece que esses métodos, usando a perfilagem psicométrica e o Big Data e a inteligência artificial, viraram politicamente muito potentes quando eles começaram a ser utilizados por uma organização chamada Cambridge Analytica, financiada pelo bilionário Robert Mercer e administrada por algum tempo pelo associado próximo do Trump, que foi seu administrador de campanha, o Steve Bannon. So in the political campaigning, especially the online campaigning, it became possible to reinforce voter preferences. In particular, we now know more precisely, the thing that was most effective was suppressing votes, especially of African Americans, people who might have voted for Hillary Clinton. Então, com isso, especialmente nas campanhas online, eles conseguiram não apenas reforçar algumas crenças políticas de alguns usuários, como você sabe hoje que o que mais foi efetivo
foi suprimir a participação política de certas pessoas, especialmente americanos negros, que provavelmente teriam votado para Hillary Clinton na eleição. Now, there was no one single factor upon which the outcome of the election hinged. But it does appear that in 3 key states, the work of Cambridge Analytica for Trump played a key role in providing the margin of victory. It was about 70,000 votes in 3 key states. That was the margin of victory in the Electoral College for Mr. Trump. Então é claro que existem inúmeras causas do porquê do Trump ter ganho a eleição, mas está cada vez mais claro que o trabalho da Cambridge Analytica foi essencial em 3 estados-chave, que mais ou menos 70 mil votos que foram para o Donald Trump e que forneceram a ele a vitória no colégio eleitoral americano. So Trump's campaign used Cambridge Analytica methods, probably with the help of Russians at the Internet Research Center in St. Petersburg, Russia. This approach featured big data, data mining, personal data, and possibly psychometric analysis to fashion intricately targeted messaging, not only to support people's positive impressions, but also perhaps to suppress the vote for his opponent. Então a campanha do Trump usou esses métodos da Cambridge Analytica, provavelmente também com a ajuda de uma agência russa conhecida como o Centro de Pesquisa na Internet em São Petersburgo, utilizando métodos como o Big Data, a mineração de dados, os dados pessoais e possivelmente também essas análises psicométricas para fazer mensagens intricadas e com alvos muito específicos, não apenas para ter impressões melhores, positivas do Donald Trump, mas talvez de uma forma mais importante para ter mensagens direcionadas para pessoas que provavelmente iam votar para Hillary Clinton para diminuir os sentimentos positivos que essas pessoas tinham em relação a ela. There's also increasing evidence that a growing portion of the content of politically important internet discourse is produced not by partisan human beings, but by algorithms and information machines, by bots that spread news, fake news, cleverly tuned propaganda to specific individuals and audiences that might prove decisive. So Russia seems to be, even right now, and we're looking forward to another election this coming fall, Russia is gearing up with bots and troll farms and so forth, which automate the process of undermining elections. Então existem evidências cada vez maiores que uma porção muito grande do discurso político na internet é produzido não por seres humanos que são politicamente ativos, mas por algoritmos, máquinas de informação, né, bots, que estão disseminando essas notícias, as fake news e propagandas direcionadas para indivíduos e audiências específicas que podem ser decisivas numa eleição que as pessoas querem influenciar. Então a Rússia parece que é bastante inovadora nesse aspecto, desenvolvendo uma rede do que chamam de fazendas de troll, que infectam o discurso político na internet, apesar de que obviamente a Rússia não é o único ator nesse tipo de atividade. So let me put this back in the framework that I mentioned earlier in my talk, what I called the dream of democratic renewal through technology. To a considerable extent, the lively democratic networked public sphere proclaimed by Yochai Benkler and others a decade ago is now under attack by network practices that combine powers of surveillance, misinformation, and propaganda, powers far beyond those depicted in the worst nightmares of George Orwell. Go ahead with that one. Então, vamos voltar então para o arcabouço que estávamos utilizando antes, aquela ideia, aquele sonho da renovação democrática.
a uma grande medida, aquela rede pública, democrática, que foi proclamada pelo Yochai Benkler, que estávamos falando antes, há uma década atrás, agora está sendo atacada por práticas que combinam os poderes de vigilância, informação falsa e propaganda política, que vão bem além daqueles demonstrados nos piores pesadelos do George Orwell. To his credit, none other than Yochai Benkler and his colleagues at the Berkman Center at Harvard University have begun studying the configurations of power that this universe now contains. So here we see Yochai Benkler pointing at a map of news stories and propaganda surges in the 2016 campaign. Basically, what they show is the influence of right-wing propaganda, pulling even the conventional mainstream news media strongly to the right. In other words, not just the right-wing websites and so forth, but the New York Times, the Washington Post. It's now possible to sort of drag them, in this case, toward Donald Trump. Então, temos que reconhecer que o próprio Yochai Benkler, que tinha aquela imagem positiva da internet antes, hoje em dia ele e seus colegas no Centro Berkman de Harvard estão estudando as configurações do poder que esse universo da internet atual contém. E aqui o Benkler está apontando para um mapa das principais notícias e das principais ondas de propaganda e notícia observadas na internet durante a campanha de 2016. E o que esse mapa demonstra é que a influência dos sites de notícia de direita puxaram a mídia toda, seja de esquerda ou de direita, mais para a direita, mais para perto do discurso do Donald Trump. So it's interesting that this is not speculation anymore. Centers like the one at Harvard, there's another internet center at Oxford University. They're able to show this with mathematical rigor, how election campaigns are being shaped by these new algorithms and methods. Então isso não é só uma especulação. Nesse centro e em outros centros de pesquisa da internet, eles estão demonstrando com rigor matemático a forma como esses algoritmos e esses métodos do Big Data estão influenciando de fato as eleições e o discurso político na mídia. So, Benkler observes, traditional media needs to reorient, not by developing better viral content and clickbait, but to compete in the social media environment by recognizing that it is operating in a propaganda and disinformation-rich environment. Essentially, this has become what he used to love as the network public sphere. To study it means you have to recognize that it has become a propaganda and disinformation-rich environment. Então o Benkler diz que a mídia tradicional tem que se reorientar, não ao desenvolver conteúdo mais viral ou aquele conteúdo cuja manchete chama a atenção para você clicar, mas para conseguir competir nesse ambiente da mídia social, mas ao reconhecer que a mídia tradicional está operando em um ambiente que tem uma riqueza de propaganda política tendenciosa e de informações falsas. Ou seja, quando estudando essa esfera pública que ele era apaixonado, essa esfera que ele achava que ia ser democrática, hoje a gente tem que se reconhecer que, na verdade, é uma esfera que é tomada por essa propaganda tendenciosa e pela informação falsa. For us in this room and for everyone who believes they might eventually live in a democratic society, the question is, what are the basic characteristics of the networked public sphere? Então, para nós aqui nessa sala e para todos nós que queremos viver em uma sociedade democrática, uma das principais perguntas é: o que hoje são as características básicas dessa esfera pública em rede? Who are the agents
human and non-human agents who are now playing a decisive role. Quem são os agentes, sejam eles humanos ou não humanos, que têm papéis decisivos nessa rede? Can the members of political societies have any confidence that the elections that choose their leaders and representatives have any integrity? Os membros de qualquer sociedade política podem hoje ter confiança que as eleições, por exemplo, que escolhem seus líderes e representantes, têm qualquer tipo de integridade? Do the powers of technoscience and the basic structures of algorithms on the internet render our dreams of democracy an illusion? Será que os poderes da tecnociência e as estruturas básicas e os algoritmos da internet transformam os nossos sonhos democráticos numa ilusão? In the United States, people like to say, well, we're still a democracy. We've always been a democracy. We'll still be a democracy in years to come. And what we're witnessing are simply some new features that eventually will show how well the system is working. E lá nos Estados Unidos as pessoas gostam de dizer, bem, o nosso país é uma democracia, sempre foi uma democracia e vai continuar sendo uma democracia nos anos futuros. O que a gente está testemunhando hoje são simplesmente algumas características novas que eventualmente e no futuro vão provar como o nosso sistema realmente está funcionando bem e vem funcionando bem. Views of this kind, I think, are largely nostalgia, largely fantasies. They tend to validate and reinforce a profound political derangement in which the unthinkable has now become perfectly normal. The unthinkable is that the amazing new technologies, those centered in the internet, which seem to offer the revitalization of democracy, could now render the workings of democracy largely or even entirely unreliable. And I will return to this topic in the very last lecture in this series, when I talk about the features of today's internet that foster in us conceptions of selfhood and citizenship that are highly problematic for the future of public life. As visões desse tipo, hoje, são basicamente grandes fantasias que tendem a validar e reforçar um tipo de loucura profunda política em que o impensável agora virou algo perfeitamente normal. E no caso aqui, o impensável é que essas tecnologias incríveis que vinham surgindo, essas tecnologias centradas na internet, que pareciam oferecer uma revitalização da democracia, agora podem tornar o processo democrático basicamente não confiável. Então vamos voltar a esse tópico na última palestra dessa série, quando vamos falar sobre algumas características da internet de hoje que fomentam as concepções de cidadania e de identidade própria, que são altamente problemáticos para o futuro da vida pública no mundo. And I'd welcome any questions or comments that you have. And thank you very much to our wonderful transfer.
Música